nossa aula de hoje, um pouco sobre propriedades mecânicas e térmicas. Quando a gente fala de propriedades mecânicas, eu estou falando a respeito da própria estrutura do material. E quando a gente fala de propriedades térmicas, sobre alguma variação de temperatura que possa acontecer na peça. Então, existem perguntas que seriam o seguinte: qual a massa máxima que uma corda de aço pode levantar? Então, seriam perguntas que a gente vai tentar buscar responder justamente assim, com as propriedades. Aí já faz sentido essa questão de propriedades mecânicas. Qual seria a tensão máxima? Qual seria a tensão de cisalhamento? A ruptura da corda? Se ela vai ter alguma deformação na sua estrutura mecânica, alguma coisa. Então, são essas perguntas que a gente vai buscar responder e vai buscar entender. E no caso de que essa corda sofra uma alteração de temperatura, o que ocasionaria nesse material? A outra, o que irá acontecer se nós tracionarmos esse material? Há uma força e vai acontecer uma ruptura, vai acontecer uma deformação, o que é que vai acontecer? Qual o seu comprimento vai alterar alguma coisa? E aí o seguinte, dentro dessa condição de alteração do seu comprimento, seria o seguinte: após a gente soltar essa tração, se essa corda voltaria às suas características iniciais ou permaneceria nesse tamanho que ela está agora. E quando aquecemos o material, o que acontece? E se nós resfriarmos? É outra pergunta que a gente tem que entender a natureza do próprio equipamento nas suas propriedades mecânicas e térmicas. Então, aí é o seguinte: se aplicarmos uma carga de tração, ou seja, uma força de tração ou de compressão, em um corpo no sentido apresentado, causaremos uma deformação no material. Então, eu tenho aqui o primeiro corpo, na figura A, aqui. Eu estou aplicando uma força de tração, ou seja, eu tenho uma força F apontada na direção vertical, no sentido anti-horário, e eu tenho, ou seja, no sentido positivo, e eu tenho uma força vertical também no sentido negativo, que seria um para cima e um para baixo puxando. Então, nós tínhamos um comprimento inicial, seria esse L0, aqui, e ele após a tração, ele adquiriu um comprimento L. Então, nós tivemos uma diminuição na seção transversal e nós tivemos um acréscimo no seu comprimento. E eu tenho aqui a figura B. A figura B, eu tenho, na verdade, uma compressão dessa peça. E na compressão, eu também tenho um aumento de volume, no caso. Não, o volume seria igual porque ele diminuiu de tamanho. Mas eu digo assim, na área de seção transversal. Aumentou a área de seção transversal e diminuiu o comprimento da peça. Porque eu tenho essa força F comprimindo a peça, e na hora da compressão, essa pressão ocasiona do aumento da seção transversal. Então, essa deformação será linear e positiva se aumentar o comprimento do corpo de prova. Se invertermos essa carga, teremos uma carga de compressão, teremos uma deformação linear negativa, pois o comprimento do corpo de prova diminuirá. Então, aqui, nós temos que, quando for de tração, dizemos que é deformação linear positiva, ou seja, aumentou, né? Foi um comprimento que o L é maior do que o L0, que é o L inicial. E no caso de uma compressão, nós teremos uma deformação linear negativa e nós vamos ter uma diminuição no comprimento do corpo. Uma coisa que é interessante observar é que nós estamos falando de uma corda de aço. Quando nós falamos em dilatação, nós temos a dilatação térmica linear, nós temos a dilatação térmica superficial e temos a dilatação térmica volumétrica. Aqui, nós também temos no caso aí não seria uma dilatação, porque por enquanto a gente não está falando de temperatura, a gente está falando de tração, mas aí nós temos linear, porque também ele se designa em uma única direção, que seria uma linha reta de comprimento, no caso aí, como nós estamos falando de uma corda suspensa, seria vertical.
Então, mas ela pode ser uma tração numa corda vertical, numa corda horizontal. Se nós tivermos dois corpos, por exemplo, um carro rebocando o outro, utilizando uma corda, nós vamos ter essa mesma tração numa condição horizontal, onde nós vamos pensar em estruturação mecânica do material que a gente vai utilizar, para saber se ele aguenta a força, que seria o torque, no caso da tração, realmente, do repuxe que ele vai levar, e saber se o material suporta essa força. Então, nós vamos ter forças em sentidos contrários com possível ruptura. Então, aí, nós vamos ter que F é a força aplicada ao corpo de prova. Tem esse UA0, que no caso esse UA0 seria a área da seção transversal. Nós temos o L0, que é o comprimento inicial, e o L, que é o comprimento final. Então, quando nós paramos para observar, nós vamos ter o A0, ele seria a área da seção transversal inicial. Se a gente for observar, na figura A, ela marca essa seção transversal, está aqui, a churadazinha em azul, é o inicial. Quando a gente puxa, ela vem para uma área de seção transversal menor. Agora, você observa também que ele tem uma relação entre o comprimento e a área de seção transversal. Quando o comprimento aumenta, diminui a área de seção transversal. Quando o comprimento diminui, aumenta a área de seção transversal. Existe uma relatividade entre isso aí. Aí existe a tensão de cisalhamento. Ocorre quando aplicamos tensões em sentidos opostos. Aplicando nesse tipo de tensão, podemos causar ruptura em materiais. Aí ele colocou aí, a área de seção transversal. Também aqui, no caso, a área que ele colocou foi a área da superfície, né? Que seria o A0. Aí eu tenho aqui a força F, no sentido da esquerda para a direita, e no sentido, aqui eu tenho a mesma força F, no sentido de baixo para cima, pela lateral. Então, o que ocasiona? Eu vou ocasionar aí um ângulo de deformação, que no caso ele vai ser forçado porque a base da figura não deslocou, o que deslocou foi a parte de cima onde está sendo aplicada a força, e eu vou ter uma ruptura, uma possível ruptura, né? Porque, na verdade, eu vou ter uma deformação. O que pode ser feito isso? Como, por exemplo, não sei se vocês já observaram que, às vezes, tem portões eletrônicos que abrem ao extenso, né? Que não é aquele de correr, ele abre ao extenso. E na hora que ele abre, como uma abertura convencional de porta, quando ele abre, geralmente ele tem um topador no final. E esse portão bate no topador e ele fica forçando até ser acionado o fim de curso do portão, né? Pelo motor. E com o passar do tempo, esse topadorzinho no final, ele também fica torto por conta dessa força que está sendo aplicada. Essa força, ele segura a base e é aplicado uma força que ele vai até ser, ele fica ele fica posicionado incorreto, né? Ele vai apresentar uma inclinação. Deixa eu ver quem é que está lá ainda. Ok, vamos lá. Quando aplicamos, aí tem deformação elástica e deformação plástica. Quando aplicamos em um corpo de prova uma carga de tração, por exemplo, temos a formação deste corpo, temos a deformação desse corpo. O que acontece? Quando a gente tem uma força que é aplicada no corpo, a gente tem duas características dessa força. Existe um limite de tolerância desse corpo em suportar essa força de tração e que não ocorra deformação nele, nesse corpo. A partir do momento que existe uma deformação no corpo, que seria uma resistência do próprio material, uma resistência mecânica do material, a partir do momento que existe uma deformação no corpo, eu tenho duas possibilidades de deformação. Seria deformação elástica e seria a deformação plástica, que é o próximo que a gente vai fazer. Mas aí eu vou voltar aqui um pouquinho para poder a gente conversar um pouco sobre essa deformação elástica. Então, eu acabei de falar de resistências.
Eu tenho, num corpo, em qualquer corpo, qualquer natureza, eu tenho 4 resistências. Eu tenho 4 resistências. Vamos entender aqui. Na hora que eu recebo eu tenho um corpo, que eu acrescento uma força nesse corpo, a própria estrutura do corpo apresenta uma resistência para ele poder dar vamos dizer assim, uma tração no limite, ainda sem que ele sofra consequência de deformação. Então, essa é a primeira resistência que o corpo tem. Quando acrescenta um aumento dessa tração, o corpo possui mais outra característica, que seria a deformação elástica, ou seja, ele vai deformar, ele vai aumentar o comprimento, vai diminuir um pouco a sua área de seção transversal, porém, há uma característica que vai permitir que o corpo volte ao seu tamanho original. Então, isso é deformação elástica. Quando eu tenho um aumento ainda dessa tração, eu vou ter uma outra característica de deformação, que seria a deformação plástica. Bom, então eu tenho uma figura aqui, eu vou mostrar ela aqui, que seria a deformação elástica. Eu tenho aqui o corpo inicialmente vertical, apresenta uma força, esse corpo ele fica torto, né? Ele apresenta uma angulação de deformação, e depois que eu solto a força, ele volta à sua condição inicial. Com o aumento dessa força F, eu vou apresentar a deformação plástica, porque o corpo, o que acontece com ele? Ele não volta à sua dimensão inicial. Você observa que eu tenho aqui, nesse momento, um corpo inicialmente vertical, mas na hora que eu apresento a força F, digamos que essa força F ela tem uma intensidade maior do que a sua resistência de deformação elástica. Então, na hora que eu solto a força F, ele volta, mas não volta completamente, ele não volta ao seu tamanho original. Um exemplo disso aí seria, vamos dizer assim, o próprio elástico, né? Se a gente pega o elástico e estica ele a um tempo, vamos dizer assim, a uma proporção, uma força que a gente tenha a deformação elástica, você solta, ele volta ao seu tamanho original. Mas a partir do momento que você puxa, você apresenta uma tração nesse elástico, esse elástico acima da sua deformação elástica, ela vai sofrer ruptura nas suas partes moleculares, só que vão ser rupturas pequenas que a gente praticamente a olho nu a gente não vai conseguir perceber, mas ele não volta mais ao seu tamanho original. Então essa seria uma ruptura plástica. Então eu falei sobre uma deformação na qual ele não vai sofrer consequência na sua dilatação, não vai aumentar o seu tamanho, seu dimensionamento. Falei sobre a deformação elástica, que é quando ele vai e volta ao seu tamanho original. Falei sobre a deformação plástica, que é quando ele vai e não volta ao seu tamanho original, a sua forma de origem. E após a deformação plástica, eu tenho a ruptura da estrutura. A ruptura é, vamos dizer assim, se eu estou falando de uma corda, seria romper a corda, seria estourar a corda. Então, eu tenho 4 estágios de uma estrutura. Eu tenho nesses 4 estágios, eu estou falando em termos de resistência mecânica de cada material. Eu vou ter um material que tem uma resistência maior, vou ter um material que tem uma resistência menor. Da mesma forma que eu tenho coeficientes dos materiais. Esse coeficiente a gente vai também estudar para cada material que a gente vai apresentar, a gente vai ter um coeficiente também. Então, tensão de engenharia. A tensão de engenharia é definida como a relação entre a carga instantânea aplicada perpendicularmente à seção transversal do corpo de prova e a área da mesma seção transversal. Então, eu tenho aqui, a tensão de engenharia vai ser igual à força F, que está sendo aplicada. Ele colocou perpendicular porque ela está sendo aplicada a 90 graus da força da área da seção transversal, que ela está aqui. Então, o que acontece? Em determinados momentos, ele pode apresentar uma força F de inclinação e a gente vai avaliar qual é a tensão de engenharia aplicada nesse corpo
E a tensão de engenharia vai estar baseada em função de seno e cosseno do ângulo que está sendo inserida essa força. A gente volta para aquela seção de Fx e Fy, para poder a gente saber qual é a parte que importa para a gente nesse sentido e quanto seria a resultante dessa força. Aí tem aqui em que F é força medida em newtons, ou libras força, porque libras é medida de pressão, né? No caso está aqui. E eu tenho A0, que é a medida em metros quadrados ou em polegadas quadradas da área de seção transversal, que está aqui. Atentar também para essa questão dele estar medindo em metros, né? A área de seção transversal. Se ele for em centímetros, a gente tem que converter. Aí eu tenho aqui, deformação de engenharia. A deformação de engenharia é definida pela relação entre a variação do comprimento do material após aplicada a carga e o comprimento inicial. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui a deformação da engenharia, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho essa fórmula anterior, que essa é a tensão da engenharia, e eu tenho aqui que ela vai calcular justamente a tensão que vai estar sendo aplicada na área de seção transversal. E essa daqui eu tenho a deformação que a peça vai sofrer. Então, eu vou ter que a deformação vai ser uma variação. A gente tá acostumado já a falar justamente quando tem variação, que no caso aqui seria um ΔL, né? Seria o L menos o L inicial. Então, ele fez aqui o seguinte, que é o L final menos o L inicial. Que ele está aqui, LI é o comprimento inicial do corpo de prova, e o L0 é o comprimento após a aplicação de uma carga mecânica, dividido pelo L0, que está aqui também, que é o comprimento após a aplicação da carga mecânica. Essa é a deformação que o corpo vai apresentar. Aí tem aqui, comportamento, tensão, deformação e módulo de Young. Esse comportamento, tensão, deformação, justamente ele volta àquela questão que a gente estudou em física mecânica, isso no início do curso, que falou sobre a lei de Hooke, que a gente foi para o laboratório, a gente fez uma experiência com as molas, não sei se vocês lembram, justamente... Nós estivemos em laboratório, fizemos sobre isso aí, foi justamente nessa turma, que teve o comportamento de tensão e deformação para materiais metálicos submetidos a baixas trações é linear e segue a equação conhecida como lei de Hooke, que é essa daqui. O que acontece? Quando nós fizemos, eu me lembro exatamente, eu não sei se foi nessa turma, eu repeti essa experiência em algumas turmas em física mecânica, mas nós tínhamos molas que apresentavam uma deformação maior do que outra, por questão até da própria mola já estar um pouco mais desgastada por conta não só dessa experiência, mas em outras experiências que elas eram usadas também. Inclusive, molas iguais já apresentarem comprimentos diferentes, por conta delas estarem submetidas a uma tração. Ou seja, outros alunos, outros experimentos, submeteram aquela mola a pesos que talvez ela não suportasse. E ela não foi mais na sua deformação elástica, e sim na sua deformação plástica. Então, é justamente sobre essa questão da lei de Hooke que a gente está falando, que é justamente, não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez o relatório desse laboratório que a gente fez, nós falávamos justamente qual seria a tração, a força de tração que o material suportaria. Quando a tensão e a deformação de engenharia são proporcionais, a deformação é dita elástica. Ou seja, no caso, a tensão e a deformação da engenharia são proporcionais, ou seja, a tensão aplicada é proporcional à deformação que a peça sofre. Se ela não for proporcional, ou seja, se a deformação for maior do que a força de tensão, nós vamos ter uma dita deformação plástica. Aí o que acontece? Eu tenho aqui propriedades térmicas da dilatação.
Quando aumentamos a temperatura de materiais sólidos, verificamos que ocorre uma expansão nas suas dimensões. Essa questão envolve não só elevação de temperatura, mas envolve também quando nós resfriamos a peça. Esse tipo de serviço, ele é feito muito para a questão de rolamentos. Quando a gente tem uma peça que o rolamento é encaixado e esse rolamento interno dele é difícil de ser retirado, a gente aquece a peça para que a peça externa, né, para que ela tenha a sua dilatação. Quando ela tem a sua dilatação, ela solta o rolamento interno. E da mesma forma, acontece se eu resfriar o rolamento interno. Quando eu resfrio uma peça, ela também diminui a sua dimensão, ela diminui o seu volume. Então, e ela diminuindo, ocasiona dela também soltar da peça que está externa. Aqui ele fala, porém, se abaixarmos a temperatura, o material pode se contrair. Para o caso do comprimento, sua variação com a temperatura pode ser equacionada como comprimento final menos o comprimento. Deixa eu ver se eu tenho a definição dela aqui na frente. Tenho. Comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, é igual a alfa vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa fórmula, ela nada mais é do que a fórmula de dilatação linear, quando a gente fala justamente da variação do comprimento. Se você observar, e eu pegar esse L0 e colocar para o segundo membro, ele vai entrar multiplicando, então eu vou ter que delta L, que no caso seria a variação do comprimento, vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa, que multiplica a tensão final menos a tensão inicial. Então, o que acontece? Nós estamos falando das dilatações térmicas aplicadas ao próprio material. Então, eu tenho aqui o L0 e o L são comprimentos finais e iniciais, respectivamente. T0 e TI são temperaturas iniciais e temperatura final. E o alfa é o coeficiente linear da equação da expansão térmica, cuja unidade é o inverso da temperatura. Está aqui. Esse é o coeficiente linear. Quando a gente fala sobre dilatação, nós temos uma tabelinha que apresenta o alfa de cada elemento, que é o coeficiente linear, que é o coeficiente em que um determinado material se dilata em uma dimensão. Mas aí, observar que nós temos três tipos de dilatação. Temos a dilatação linear, temos a dilatação superficial e temos a dilatação volumétrica. Quando nós falamos de dilatação linear, o alfa, ele tem o seu valor intrínseco do próprio alfa. Quando nós falamos de dilatação superficial, nós vamos ter um valor de dilatação de coeficiente de dilatação que vai ser 2 alfa, porque a superfície a dilata em duas dimensões. E quando nós temos 3 dimensões, nós vamos ter 3 alfa, porque justamente ele pega comprimento, pega largura e pega altura. São as 3 dimensões que o corpo vai dilatar. Aí nós falávamos a respeito, quando nós falávamos sobre dilatações térmicas, que nós vamos ter todos os tipos de dilatação no corpo qualquer na hora que ele dilata. Porém, um tipo de dilatação se destaca mais do que o outro. Por exemplo, quando eu tenho um corpo ao comprido, um corpo linear, vamos dizer assim, uma corda de aço, como a gente está tratando, na hora que essa corda de aço sofre a dilatação, eu vou ter a sua dilatação na sua área de seção transversal, vou ter a sua dilatação no seu comprimento, que esse seu comprimento, por ele ser já maior, nós vamos ter uma dilatação maior na direção do comprimento da peça. Ao longo que a sua seção transversal também vai dilatar, porém, como ela é menor em relação a determinado material, que ele é mais comprido, vamos dizer assim, então nós vamos ter uma variação que é praticamente insignificante diante da variação linear.
Então, nós vamos ter aí, consideravelmente, uma variação linear, ou seja, uma variação em uma das duas dimensões, muito maior do que as demais. Então, considera-se como uma única variação linear, porém, pode apresentar uma variação de comprimento em todas as dimensões, em todo o seu volume. Só que é muito menor, ele é infinitamente menor do que a de comprimento. Então, nós temos aqui que seria o LF menos o L0, dividido pelo L inicial, que igual a alfa, e a temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. E nós temos aqui os termopares. Os termopares, ele bota aqui, são sensores térmicos largamente utilizados por técnicos e engenheiros. Ele possui uma temperatura cuja saída é uma tensão elétrica proporcional à temperatura do meio. São formados por uma junção de metais distintos e unidos em uma extremidade. Quando há uma diferença de temperatura nessa junção, conseguimos medir a sua tensão elétrica. E eu coloquei aqui um termopar, está aqui um exemplo, a figura A e a figura B, ele é o termopar. O que acontece? Ele é formado por dois metais, está aqui o metal A e aqui embaixo o metal B, e ele possui a sua junção. Na hora que ele possui a sua junção, se ele é colocado a uma fonte de calor, se ele apresenta uma fonte de calor, e nós temos aqui um equipamento que a gente vai medir, que no caso seria um voltímetro ou um multímetro, com a escala selecionada para medir tensão, a gente vai ter uma variação de tensão apresentada no leitor do multímetro, com a variação de tensão, ou variação de temperatura. Então, aí eu tenho aqui, produção de campos magnéticos. Essa questão de campos magnéticos, ele é interessante, porque ele foi descoberto pela China há muito tempo atrás, e a China, ela foi a primeira que foi utilizada, essa questão de magnetismo, ela na navegação. A princípio, ela foi descoberta um minério, que esse minério, que era magnetita, ela era encontrada em uma determinada parte do mundo, e eu acho que mais especificamente na Grécia, e ninguém dava muito valor, porque ela não tinha funcionalidade. Era uma pedra que foi encontrada, e ela tinha características de atrair outros metais, só que ela não tinha uma intensidade, não era uma coisa muito forte. Ela atraía, e depois que um tempo ela atraía alguns objetos. Observava-se que ela atraía alguns objetos. E uns objetos metálicos. Era a magnetita. Só que não foi dado nenhuma atenção a ela, porque não tinha utilidade. Era interessante, mas não tinha utilidade por enquanto. Com o passar do tempo, um físico dinamarquês chamado Hans Ørsted verificou que o compasso de uma bússola se movimentava quando um circuito próximo a ela conduzia uma corrente. Foi a primeira, assim, já se tinha a bússola, já era utilizada. Como surgiu essa questão? O magnetismo, ele surgiu da observação de que determinados objetos, quando suspensos em uma linha, por exemplo, assim, era pego um metal, colocado um ímã nesse metal e suspendia esse metal. Na hora que você suspendia, amarrado por um cordão, amarrado por uma coisa que suspensa, ele se direcionava para o norte da Terra. Então, o norte magnético, né, se direcionava para o norte magnético da Terra. Então, foi observado, e com isso os chineses desenvolveram a bússola, e auxiliou muito a questão de navegação, né? Porque ela já aponta para o norte, e eles fazem a angulação pelos mapas para saber para que direção eles devam seguir. Aí o que acontece? Ørsted verificou que a bússola, o compasso da bússola, se movimentava quando ela se aproximava do circuito elétrico, o circuito elétrico ligado, né? Com a presença da corrente elétrica,
Isso foi por acaso, tá? Ele estava numa convenção, o Aristides estava numa convenção, e ele estava, antes de entrar na plateia, ele estava fazendo alguns experimentos, vamos dizer assim, no local que ele estava antes de entrar para fazer a apresentação dele, e ele observou que a bússola se deformava, ela mudava, tinha uma deformação na agulha, no caso, na hora que ela se aproximava de uma corrente elétrica. Ele observou que isso acontecia todas as vezes que ele aproximava a bússola, que no caso a bússola tem um campo magnético, ela se aproximava de um condutor energizado. Então, passou-se a observar que o condutor energizado também tem campo magnético. Foi daí que começou esse interesse nesse estudo de campos magnéticos. Oersted posicionou a bússola próximo ao circuito elétrico simples e percebeu que a agulha imantada da bússola sofria deflexões quando existia corrente elétrica no circuito. Quer dizer, quando não se tinha corrente elétrica no circuito, não tinha a geração do campo magnético. Quando a corrente elétrica circulava pelo circuito, aí aparecia a questão da deflexão da agulha da bússola e fazia com que tivesse a variação da corrente, a variação da bússola por geração de campo magnético, gerado pela energia elétrica. Então, aí ele coloca aqui, a única explicação possível para a deflexão sofrida pela agulha imantada era a presença de um campo magnético que concorria ao campo magnético terrestre. O planeta Terra também apresenta um campo magnético, né? Todos os corpos apresentam um campo magnético. A gente vai um pouco se aprofundar nesse sentido hoje aqui. Vai observar que até átomos têm um campo magnético em si. E aqui, toda vez que se aproxima, que ele era submetido a um circuito elétrico energizado, a bússola sofria uma deflexão. E foi isso que foi observado. E assim, foi anexado, vamos dizer assim, ao campo elétrico, porque a gente já tinha estudado a presença do campo elétrico nos condutores, e agora que era a indução elétrica, né? E com o passar do tempo, observou-se também o campo magnético que era dos materiais que ele sofria pela mesma conotação que era a passagem da corrente elétrica. Interessante. Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa de 10 minutos para a gente poder tomar uma água. Deixa eu interromper aqui a transmissão. Deixa eu abrir aqui minha tela. Prontinho. Vamos fazer assim. Vamos dar uma pausa de 10 minutos. São 8h15. Daqui a 5 minutos, 8 minutos eu estou de volta. E a gente vai tirando alguma dúvida que possa existir. E a gente continua a aula em 10 minutos. São 8h15. Às 8h25 a gente está começando. Bacana? Então, pessoal, até daqui a pouquinho. 10 minutos a gente está de volta.
Senhores, voltei. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certinho? Podemos continuar? Como é que estão aí? Temos 17 pessoas na sala. Eu já tirei a lista de frequência, tá? Aproveitei que estava todo mundo aí, já aos 17. E tirei a lista de frequência aí para poder a gente já ficar tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui para poder a gente reiniciar nossa aula. Então vamos lá. A gente estava com essa tela aí. Então, o que acontece? A gente estava falando no slide anterior a respeito de que a bússola, quando foi colocada próximo a um circuito elétrico energizado, ela teve uma deformação na agulha, que a única explicação que pode ser dada é que quando existe a circulação de corrente elétrica por um condutor elétrico, ele, além do seu campo elétrico, ele vai apresentar um campo magnético. Aí, eu falo isso nos meus treinamentos, nos cursos, que o campo elétrico e o campo magnético, eles estão presentes no mesmo espaço, porém são coisas diferentes. O campo elétrico é a indução elétrica, seria a geração de energia elétrica através de campo de indução, como é o caso de transformadores. E o campo magnético é o fato dele atrair objetos, né? No caso do condutor, quando ele está energizado, ele apresenta tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Então, Oersted concluiu que as cargas elétricas em movimento geram um campo magnético também. Cargas elétricas gerando um campo magnético. Aí o que acontece? Esse experimento possibilitou a criação e a fabricação do galvanômetro. Esse aí do lado é o galvanômetro. Ele é o precursor, né, do amperímetro, do alicate amperímetro, do voltímetro, né, no caso. Ele observa que quando tem a circulação de corrente elétrica pelos polos do condutor, ele gera um campo, e esse campo causa uma deformação na agulha. Né? Não uma deformação na agulha, mas assim, ela vai tendenciar a um dos lados, dependendo da geração do campo, de como ela vai ser. Positivo, negativo, ele gera. Então, nós temos aqui. Esse aqui, na verdade, ele está ensinando como é que faz um galvanômetro para experiências caseiras, né? No caso. É uma base de papelão, uma altura de 7 a 10 centímetros, uma bobina, aí uma agulha pendurada numa linha, e aqui a gente tem aqui a extensão aqui dos condutores, preso aos terminais, aqui, numa peça de papelão de 12 por 12. E aí você tem, na hora que você coloca a energia elétrica, ele gera o campo e a agulha dá a distorção. Então, ele bota aqui instrumento composto por uma agulha imantada e uma bobina que era capaz de indicar a presença da corrente elétrica em um circuito. Esse foi o galvanômetro. Aí, o que acontece? Esse daí, como se pode realizar a experiência de Oersted? Aí, nós temos aqui um circuito elétrico retilíneo, está aqui, no caso é as baterias, né? Horizontal, tem duas pilhas aqui, colocado paralelamente a uma agulha imantada. Está aqui a bússola embaixo daqui da bobina. Então, na hora eu estou com o circuito desenergizado, né? O outro polo do circuito seria aqui. Ele entra, faz todo um campo para gerar uma bobina, que nessa bobina vai gerar um campo magnético, né? Então, na hora que a gente coloca e fecha o condutor, aí bota aqui, o condutor é ligado em série com um acumulador que fornece corrente, um reostato que controla a intensidade da corrente e um interruptor para poder ligar e desligar o circuito, né? Que ele vai fechar, vai abrir e fechar o circuito. Então, com a chave está aberta, a agulha se mantém paralela ao condutor. Quando se fecha a chave, passa a corrente e produz um campo magnético e a agulha é desviada. Então, nesse momento, eu tenho aqui o fechamento do circuito. Eu vou voltar a imagem, observa a posição da agulha aqui. Quando volta, ela está em outra posição. Por quê? Porque ela sofreu a influência do campo magnético gerado pela bobina, né? Nós temos aqui a exposição, um experimento que pode ser feito em laboratório também,
para poder mostrar a existência do campo magnético. Esse daí foi Hans Christian Ørsted, que morreu em Copenhague no dia 9 de março de 1851, com 73 anos de idade. Aí veio a questão da produção dos campos magnéticos. Essa questão da regra da mão direita era justamente por isso. Na hora que você tinha o campo magnético, para poder determinar o campo magnético, foi desenvolvida essa regra, foi observada, né? Essa regra da mão direita, que era justamente quando você tem o sentido da corrente elétrica, você pega com a mão direita, no caso assim, você aponta com o polegar no sentido da corrente elétrica e os dedos vão indicar o sentido do campo magnético que é gerado no condutor. Outra forma de produzir campos magnéticos é a partir de materiais que produzem o seu próprio campo magnético natural. Isso é, campo magnético intrínseco. Então, existem, no caso, elementos que vão ter essa característica, né? São os campos magnéticos naturais. Então, eu tenho aqui esse segundo desenho, ele é um campo magnético que ele foi reproduzido com aquela uma limalha, né, como é o nome? De palha de aço, daquelas coisas que a gente limpa, panela, esse negócio. Você fez a limalha dela todinha, na hora que você bota o ímã, ela faz o percurso todinho do campo magnético. Né? E esse aqui, na esquerda, é um ímã, né? É o ferro magnético mesmo, é um ímã. E aqui nós temos as limalhas de palha de aço fazendo o campo magnético. Aí temos campo magnético intrínseco. O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem o seu próprio campo magnético. As partículas elementares, como prótons, nêutrons e elétrons, também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. Quando a gente estudou a distribuição da tabela periódica, eu não sei se vocês lembram, que tinha a questão da distribuição era KLMNO, P e Q, KLMNO, P e Q, era isso aí, são 7 camadas. E o que acontece? Dentro dessa distribuição de camadas, existia uma outra distribuição, que era a camada SPDF, né? Que era justamente quando fazia a distribuição dos elétrons na camada de spin. Era a propriedade quântica de spin, que ele era justamente aquele SPDF. E essa colocação era justamente a questão dos elétrons na sua distribuição quântica, que eles faziam o seguinte: o próprio elétron, quando ele se desloca, ele gera esse campo, né? Ele gera a corrente elétrica. Com a circulação da corrente elétrica, a gente vai ter o campo elétrico e o campo magnético, gerado quando a gente fala em termos de átomo, em níveis atômicos, né? E quânticos, através dos spins. Então, o magnetismo é um fenômeno físico que explica a atração entre metais e ímãs. Aí botou aqui, são capazes de se atraírem mutuamente graças a uma disposição espacial dos vetores de movimento de dipolo magnético que se encontram no interior desses materiais. Eu tenho aqui mais para frente uma explicaçãozinha que vai clarear um pouco mais, para não ficar muito teórico isso aí. Aí tem aqui, o momento de dipolo magnético é o vetor que aponta em direção ao polo norte de um campo magnético. Essa grandeza é produzida quando uma carga elétrica move-se em circuito fechado. Então, eu tenho aqui fluxo fluxo magnético, né? E eu tenho justamente quando a corrente circula em circuito fechado, ou seja, quando a gente estuda condutores elétricos, a gente observa a geração do campo eletromagnético, do campo elétrico do condutor, ao longo do condutor. A proporção que a gente faz uma bobina
a gente tem esse campo eletromagnético circulando ao redor da bobina completa, formando um circuito fechado. Lembra quando a gente falou de transformador? A gente observou a geração que é a energia magnética, no caso, entre a energia elétrica, ele gera o campo elétrico e gera uma energia magnética que circula pelo ferro magnético. E é justamente isso, ela circula em bobina fechada. Então, nós temos aqui o condutor, nós temos a circulação do elétron em bobina fechada, e nós temos a geração das linhas de força, que é do campo eletromagnético. Então, ele colocou aqui, momento de polo magnético é o vetor que se aponta em direção ao norte de um campo magnético. Então, nós temos o campo magnético. Esse daqui é o momento do dipolo magnético, e ela é produzida quando uma carga elétrica move-se em circuito fechado. Então, observa que ela está justamente na posição do raio da circunferência que é fechada na bobina. Então, tem um momento de polo magnético fechando com uma angulação de 90 graus. Não é isso? Por esse campo eletromagnético, por esse campo magnético que é gerado. Alguns materiais podem se sentir atraídos ou até mesmo repelidos por outros, de acordo com a forma dos seus movimentos de dipolo. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui, a gente para entender esse momento dipolo, eu estou falando que existe uma formação na sua característica intrínseca. E quando eu tenho essa característica intrínseca, eu tenho diversos comportamentos. Como, por exemplo, ele fala aqui, os materiais, eles podem ser atraídos ou repelidos por conta desses momentos. Então, eu tenho uma tabelinha que vai mostrar justamente essa questão desse comportamento. Um pouquinho para frente aí a gente já vai ver. Então, ele colocou aqui, essa configuração de momentos de dipolo magnético é o que chamamos de estado de magnetização. Eu tenho 4 estágios do estado de magnetização. Que a sequência de dipolos é que vai dizer qual é o tipo de estado de magnetização que o corpo está. Eu posso ter o ferromagnetismo, eu posso ter o antiferromagnetismo, eu posso ter o diamagnéticos e os paramagnéticos. E é da seguinte forma. Eu tenho aqui a simbologia do momento dipolo. Então, quando eles estão todos alinhados, eu tenho ferromagnetismo. Se você observar, o giro do campo magnético, ele está numa direção e eu tenho o apontamento pela regra da mão direita. Apontou para cima, circulou. Apontou para baixo, circulou de forma inversa. Então, eu tenho aqui, ó, cada um desse aqui representa um momento de polo. E a configuração da estrutura do corpo é que diz se ele é ferromagnético, antiferromagnético, diamagnético ou paramagnético. Quando expostos a uma fonte de campo magnético externa, como um ímã, esses materiais reagem de forma diferente. Então, diversos materiais vão ter a sua reação. E é dessa forma que eles se caracterizam aqui, nesse quadrante. Então, cada material que ele está falando aqui, cada material se comporta de uma forma diferente quando ele é estimulado por um campo magnético. Os materiais ferromagnéticos, eu tenho aqui ferro, cobalto e níquel. Eles vão apresentar essa estruturação aqui do ferro magnético. Então, ele vem aqui. Os seus domínios magnéticos estão alinhados, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Quando aproximados de um ímã, serão fortemente atraídos. Além disso, materiais ferromagnéticos perdem sua imantação quando aquecidos acima da temperatura de Curry. Nós falamos sobre isso também, eu acredito que há umas 2 aulas atrás, falamos sobre a temperatura de Curry. Eu mostrei até um gráfico com limites de temperatura de Curry, para poder ele não fugir do gráfico. Então, das dimensões, das indicações do gráfico. Então, o que acontece? Isso é interessantíssimo quando ele fala o seguinte, que ele é um ferromagnético, quando nós aproximamos um ímã, ele vai ser fortemente atraído. Porém,
os materiais ferromagnéticos perdem sua imantação quando aquecidos acima da temperatura de Coulomb. Eles deixam de ser, eles perdem essa característica de serem imantados quando eles são acima da temperatura. Os materiais antiferromagnéticos, exemplo, manganês e o cromo. Eles, diferentemente dos materiais ferromagnéticos, esses materiais são fortemente repelidos pelos campos magnéticos externos. O manganês e o cromo, é interessante a gente observar a sua forma aqui, da sua distribuição de spin, né? A sua distribuição magnética. Quando a gente fala isso, estamos falando do meio quântico, né? Da diminuição dele, estamos falando quanticamente da figura que nós estamos aqui com um elemento que a gente está chamando ele de... Deixa eu botar ele para trás aqui. É esse aqui. De antiferromagnético. Quando nós tínhamos o ferromagnético, ele era atraído. A próxima é antiferromagnético. Então, é o contrário. Se ele é anti, ele é o contrário. Então, ele é repelido. Manganês e o cromo. Os diamagnéticos, o cobre e a prata. Os domínios magnéticos encontram-se livres para girar na presença do campo magnético. No entanto, os momentos de polo magnético alinham-se de forma oposta ao campo magnético externo e, portanto, são repelidos pelos ímãs, cobre e prata. Interessante, né? A gente observar que a própria estrutura é quem coloca o elemento como sendo atraído ou repelido pelo campo magnético. E aqui nós temos os materiais paramagnéticos, que é o alumínio e o magnésio. Nos materiais paramagnéticos, os domínios magnéticos encontram-se naturalmente desorientados. Vou voltar aqui para aquela figura, para a gente observar ela aqui. Quando nós temos aqui, você pode observar eles aí, ó. Eles estão em direções... Esses aqui, eles são fortes ou fracos, estão para cima ou para baixo. E esses daqui, eles estão de maneiras aleatórias. Então, eles não têm uma orientação devida. Então, nesse caso aqui, eles têm assim, na presença de um campo magnético, eles podem alinhar-se, sendo levemente atraídos pelos ímãs. Então, a característica magnética do alumínio, por exemplo, é muito fraco. Ele vai ser alinhado, mas ele não vai ficar com uma força magnética forte. Por essa característica dele ser um paramagnético. Então, nós vimos os 4 tipos, que seria ferromagnético, nós vimos o antiferromagnético, nós vimos o diamagnético e nós vimos o paramagnético. Aí um pouco mais da história do magnetismo. Então tem aí, foi descoberta a magnetita entre 600 a.C. e 1599 depois de Cristo. O que acontece? Ela foi descoberta há 600 anos antes de Cristo. E dessa forma que ela não foi dado valor porque ela não tinha utilização. Ela passou-se esse tempo todinho para poder ser visto novamente, ser mexido novamente. Foi deixado para lá porque não tinha uma utilização. E em 1599, depois de Cristo, foi que descobriu uma utilização para ela já nesse sentido. William Gilbert foi um dos primeiros cientistas a estudar o magnetismo pelo método científico. Ele descobriu que a Terra tinha características magnéticas também. A Terra também tinha um campo magnético que atraía as coisas para a sua superfície. Foi Gilbert que observou isso. Com a continuação do estudo do magnetismo da Terra, foi Gauss. Inclusive, Gauss teve aquela equação, né, da lei de Gauss, que a gente já viu, que é justamente tratando sobre magnetismo. Em 1820 e 1829, Oersted teve a primeira evidência experimental, justamente quando a gente falou. Ele ia fazer um congresso, ele ia apresentar uma palestra, e no camarim, antes de ele entrar, ele aproximou a bússola, por um acaso, de um condutor elétrico, e ele viu a distorção da agulha. Então, ele observou esse teste e viu que os condutores também apresentavam característica magnética com a aproximação do condutor energizado. E aí permitiu o surgimento dos motores elétricos conhecidos, né, que a gente tem aqui, que o motor elétrico ele tem o indutor e o induzido,
E a presença do bobinado interno dele, né? Foi justamente após essa característica eletromagnética que foi descoberta. Em 1830 e 1839, veio Faraday e veio com os estudos, né, sobre o magnetismo, né? E veio também o estudo da gaiola de Faraday, a questão de para-raios, dissipação. Faraday é um cara que contribuiu muito, né? Inclusive, nós temos as equações das leis. Ressaltou-se a importância da criação do primeiro transformador, ainda que bastante primitivo, e um gerador de corrente elétrica, baseado na indução eletromagnética. Um gerador indutivo, né? Teve toda essa perspectiva na história. Aí vem assim, cálculo de campos magnéticos. Em relação à intensidade de campo magnético simbolizado por uma letra H, e a corrente elétrica envolvida pelo laço, onde a integração do campo é designada e fornecida pela lei de Ampère. Para avaliar os campos magnéticos nos materiais, calculamos a densidade de fluxo magnético, B, definida em Tesla. Então, está aqui. Cálculo de campos magnéticos. Eu vou ter aqui B, que na verdade B é o próprio fluxo magnético, aqui. Ele vai ser igual ao μ, que no caso seria um coeficiente, né, que é a permeabilidade magnética do material, e H, que é a intensidade de campo magnético. Isso é dado em vetor, né? Aí ele tem aqui que μ é igual ao μr multiplicado pelo μ0. O μr é de cada material, né? A gente vai ter ele relativo a cada material. Então, o μ, ele vai ser o μr do material multiplicado pelo μ0, que ele é justamente a referência da permeabilidade, que vai ser 4πx vezes 10 elevado a menos 7, né? Henri por metro. Está aqui, Henri por metro. Aí vem aqui, se analisarmos um átomo usando o modelo atômico de Bohr, isto é, eu acho que eu tenho uma figura aqui que eu botei. Pronto, essa daqui. A gente vai chegar já nela. O núcleo pequeno carregado positivamente com elétrons orbitando ao seu redor, teremos dois movimentos distintos, o de rotação do elétron no próprio eixo e rotação no núcleo. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o momento magnético, está aqui. Nós temos aqui a rotação. Então, o elétron, ele vai girar em torno do seu próprio eixo. E então você já observa que quando a gente tem o planeta Terra, ele tem esse movimento, ele tem esse momento angular, esse movimento magnético, ele gira em torno do seu próprio eixo. E gira em torno do Sol, vamos dizer assim, que seria na galáxia, né? Ele tem a sua rotação e a sua translação. Cada corpo apresenta a sua característica. E nós temos isso de modo quântico. Quando a gente vem falando a respeito do mundo quântico, a gente observa que até o elétron, até o átomo, ele se conserva nesse mesmo movimento. Então, nós temos aqui o movimento do elétron pelo seu próprio eixo, formando um campo magnético, e, consequentemente, um momento magnético. Na hora que ele gira, ele tem essa questão da geração do campo magnético, e quando ele tem um campo magnético, volta para aquela questão que nós tínhamos da geração do campo magnético. Quando nós temos fluxos das linhas de força passando pelo meio do movimento circular, nós temos a geração de um momento magnético, que ele é perpendicular à geração do campo, né? Ele está aqui. Então, e nós temos aqui, na figura B, está aqui, o elétron, esse elétron aqui é esse elétron, que ele está girando em torno de si próprio, e ele gira em torno do núcleo atômico. Ele gira em torno do núcleo atômico. Então, o próprio elétron já apresenta um momento magnético, e o momento magnético também existe para o núcleo atômico. Nós temos um momento magnético pelo próprio elétron, e nós temos um momento magnético para o átomo em si, né? Porque quando o elétron circula ao redor do núcleo, nós temos também um movimento circular, e esse movimento circular gera as linhas de força, e, consequentemente, o momento magnético também no átomo.
Além desse campo, há um segundo, que é um segundo campo, momento magnético, criado pelo movimento orbital do elétron. Então, era isso que a gente estava falando. Nós temos os dois momentos magnéticos. Um, que é da geração do próprio elétron, e o outro, pela geração pelo movimento orbital do elétron no centro do núcleo atômico. Circuitos magnéticos. Considere um material ferromagnético que possui uma bobina com N enrolamentos no seu lado esquerdo. Ao alimentarmos essa bobina com uma fonte de tensão, uma corrente elétrica circular pelo enrolamento, produzindo um campo magnético. É, no caso, a simulação do primário de um transformador. A gente tem um ferro magnético que possui uma bobina com N enrolamentos do seu lado esquerdo, ou seja, o seu primário. Ao alimentarmos essa bobina com uma fonte de tensão, uma corrente elétrica circulará pelo enrolamento, produzindo um campo magnético. Ok. Aqui nós temos o ferro magnético. Aqui eu tenho a bobina com N espiras. Aplica-se uma corrente elétrica. Quando eu aplico a corrente elétrica, eu vou ter um fluxo magnético gerado através do ferro magnético. É isso aqui. Então, eu tenho que fluxo magnético vai ser igual à integral que no caso isso aqui é o espaço, né? O espaço de B multiplicado pelo dr, que seria a variação, né? Do espaço, a variação do espaço existente. Eu tenho aqui, B vai ser a densidade do fluxo magnético, essa é a superfície, e nós temos o diferencial de superfície, que no caso vai ser justamente quando nós temos que a gente estudou isso em cálculo 2, na parte quando a gente estudou a parte integral, seria a derivada. Quando a gente tem uma derivada, seria uma variação, seria uma relatividade da superfície, né? Seria o diferencial da superfície. Que a gente está tratando aqui do S, que o S aqui é a superfície. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Os circuitos magnéticos, eles são similares. A gente pode fazer uma similaridade com os circuitos elétricos. Eu achei interessante trazer essa tabela para vocês também, porque a gente pode fazer um comparativo do circuito elétrico e o circuito magnético. A fonte de tensão, força eletromotriz, em tensão, né? A força eletromotriz, força eletromotriz. A corrente elétrica, que é simbolizada por I, vai ser similar ao fluxo magnético. Está aqui a simbologia do fluxo magnético. A resistência, que no caso ela botou P, é igual à corrente elétrica por a sua variação da área, né? No caso. A relutância, que eu tenho aqui, a relutância e resistência são similares. Então, eu tenho μ multiplicado pela área da figura. Então, eu tenho aqui a lei de Ohm, que seria V igual a RI. Eu tenho a força da eletromotriz, onde aqui é o fluxo pela relutância. No caso, seria uma similaridade à questão da tensão. A tensão seria a força eletromotriz. A resistência, ele está aqui com a relutância. E a corrente, ele fez junto com o fluxo magnético. E nós temos aqui a questão de condutividade, está aqui a simbologia, e a permeabilidade magnética, que seria o μ. Então, se você observar, a gente vai ter uma vamos dizer assim, uma similaridade, a palavra similaridade, do circuito elétrico com o circuito magnético. E a gente vai ter o seguinte: se a gente tem a condutividade multiplicada pela área, você observa que você multiplicando pela potência, você teria justamente a corrente elétrica. Que aqui, na verdade, nós também temos a permeabilidade multiplicada pela área, multiplicada pela relutância, a gente vai encontrar a corrente elétrica também aqui. Por que eu falo em questão de corrente elétrica? Porque nós vamos ter, pelo lado do secundário, nós vamos ter também o fluxo magnético, que vai passar por dentro de uma bobina, que vai gerar corrente elétrica na saída do secundário do transformador. É essa avaliação que a gente está observando, porque na hora que entra pelo primário do transformador, entra elétrico e transforma-se em magnético.
E no secundário, nós temos de magnético transformando-se em elétrico. Então, nós temos o inverso de como aconteceu no primário. Então, nós temos, assim, essa comparação. Oi, sim? Desculpa interromper. Então, esse Nada. daí é o princípio para a criação da energia eólica, não é isso? Essa inversão aí Da eólica, ela seria vamos dizer assim, seria mecânico, né? Que no caso seria o giro das pás, que ocasionaria um giro do rotor, que vai ser o indutor, e vai ser, no caso, a carcaça, vai ter a bobina, vai ser o induzido, que vai causar uma diferença de potencial e vai gerar energia elétrica no final. Seria uma indução. Sim. Esse movimento nas bobinas não geraria um campo magnético que depois é transformado em energia elétrica? É isso? Geraria um campo eletromagnético. Isso. Os dois estariam acoplados, isso mesmo. Porque na hora que o rotor girasse, os ímãs permanentes junto com as bobinas geraria a diferença de potencial e aí a geração de energia pela geração do campo magnético. Exatamente. Acontece dentro do gerador eólico, acontece também essa parte. Justamente pela geração de campo que existe. A gente começou a falar dos campos magnéticos lá na frente, lá no início da apresentação. Exatamente. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo até aí, não? Tem muita coisa aí que complica um pouco. Como é que vocês estão aí? Tá tranquilo. Tá sossegado? Ou eu falei demais hoje? Tá tranquilo, não tá? Então vamos lá. Assim, pode continuar, professor. Boa. Então vamos lá, assim. Assim, o circuito magnético será análogo a um circuito elétrico da seguinte forma. Vamos lá. A fonte de tensão se torna a força eletromotriz. Então aqui eu tenho a fonte de tensão, tenho aqui a força eletromotriz, tá aqui. A corrente elétrica se torna fluxo magnético. Então eu tenho a corrente elétrica aqui circulando, agora eu tenho um fluxo magnético circulando aqui. A resistência se torna relutância. Então, eu tenho a resistência e a relutância. E eu tenho aqui a corrente elétrica, que vai ser a tensão pela resistência. Aqui, eu vou ter o fluxo, que era a corrente, aqui vai ser o fluxo. Vai ser a força eletromotriz pela relutância, que é justamente a similaridade. Então, com isso aqui, com essa estrutura, a gente volta a falar sobre a geração elétrica a respeito do campo de indução. Nós falamos sobre a geração de energia elétrica por transformadores. Nós falamos a respeito de motores elétricos por indução. E nós vamos observar esse mundo magnético também de forma quântica, porque isso tudo acontece, isso tudo é possível, porque existe a característica do momento magnético do próprio elétron, quando ele se desprende do átomo e permite a circulação do elétron de um átomo para outro, que é a geração da corrente elétrica. Então, isso tudo acontece menor. A gente enxerga, a gente vê a geração da corrente elétrica, porque isso acontece no mundo quântico. É interessante a gente observar e fazer essa analogia, que a consequência já vem de lá, é minimalista, né? Vamos dizer assim. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu interromper aqui esse compartilhamento.